Bom dia, queridos irmãos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, Nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, domingo de Páscoa, Nós louvamos a Deus porque pela fé nós cremos que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e voltará, Estamos aguardando a volta do Senhor. Isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Portanto, vamos começar a nossa aula de hoje agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele fez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por tudo que tens feito, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, muitas das vezes sem merecermos. Mas o Senhor é um Deus gracioso que atende a cada coração de acordo com a tua vontade. Hoje vamos falar sobre fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor acrescente fé em nós, para que sejamos cada vez mais comprometidos com o Senhor e com os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não tem como não falarmos de fé, sem usar o texto de Hebreus 11. Porque Hebreus 11 ele usa ali toda a galeria dos heróis da fé, dos homens de fé, não é verdade? E ele começa o texto em Hebreus 11 dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, pois nada pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu confesso para vocês, irmãos, que quando eu li as primeiras vezes esse versículo, esse negócio me deu um nó na cabeça, E aqui eu estou falando para pessoas que já conhecem a palavra, não é verdade? E também para aqueles que não conhecem. Mas entender isso não é tão simples assim, Que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, não é verdade? Primeiro eu creio, Então, aqui tem todo a galeria dos heróis da fé, Pela fé Abel ofereceu a Deus, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão quando pôs à prova Isaac, Pela fé Moisés, não é verdade? E pela fé ruíram as muralhas de Jericó, tudo pelo poder da fé do Deus Altíssimo, Nós podemos, obviamente, no nosso dia a dia, escolher viver uma vida de fé superficial, ou nós podemos escolher viver uma vida de fé plena, substancial, que eu consiga me sustentar nessa fé, não é verdade? E para isso existe a prática, não é? A prática da fé. Preciso exercitar a minha fé. E para que eu exercite a minha fé, é necessário que eu confie cada vez mais no Deus da fé,
no Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vivemos dias difíceis e as pessoas vêm se comportando de uma maneira, isso eu estou falando de nós cristãos, se comportando de uma maneira que tem me parecido que nós não estamos com aquela fé inabalável, né? Nós estamos entrando numa vibe aí de fake news, do que vai acontecer, do que não vai acontecer, né? E acabamos ficando atormentados por isso, né? E a fé que eu quero propor aqui para vocês hoje, para combater a incredulidade, que é a falta da crença, né? É uma fé diferente, é uma fé que permanece, é uma fé que não sofre as oscilações, né, deste mundo, não é isso? Na etimologia da palavra fé, étimo significa base, né? E logia significa estudo. Então, é uma base de estudo, aonde estuda as derivações da palavra. E quando nós vemos as derivações da palavra fé, por exemplo, no latim, nós vamos ver acreditar, significado, acreditar, né? O francês, por exemplo, ele interpreta fé como ter confiança. E olha que tremendo. Ter confiança no latim significa trazer para dentro, né? Então, fé eu trago para dentro. Fé eu não deixo na superficialidade, superficial. Eu trago a fé para dentro de mim, não é verdade? Mas nós, muitas das vezes, estamos deixando, né, as coisas que vêm acontecendo prevalecer. E muitas das vezes nos falta fé, né? Nós temos aqui assim o exemplo na galeria, né, dos primeiros heróis da fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé, não é? E servimos o mesmo Deus, não é? Servimos o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus de Josué. Ele é o nosso Deus. Deus, ele quer estar presente o tempo todo ao nosso lado. Mas isso depende muito da nossa fé, não é verdade? Que não pode ser, como eu disse, uma fé superficial. Não é? Porque nós estamos enfrentando grandes batalhas. A Bíblia narra de várias batalhas, com esses heróis da fé e com profetas, não é verdade? Mas e se eu fosse, por exemplo, substituir aqui essa lista dos heróis da fé e no lugar de Abel eu colocar Isabel? Se no lugar de Noé eu colocar José, né? Se no lugar de Moisés eu colocar Edson, né? O que nós estamos realizando
através da nossa fé em Deus, tanto na nossa vida como na vida dos nossos irmãos. Será que nós estamos deixando as pessoas mais preocupadas ainda? Ou é momento de nós realmente reconhecermos a palavra de Deus e ter certeza de que Deus está cuidando de tudo? Porque não vivemos dias fáceis, vivemos dias difíceis. E a palavra de Deus ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim a palavra de Deus: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então a fé, queridos irmãos, é a arma espiritual mais potente que a gente tem. Mas nós precisamos praticar a fé, não é? No nosso dia a dia, seria como, eu tenho um exemplo prático disso, quando eu não me aprofundei na fé em Deus, de que eu podia emagrecer, de que eu podia deixar os vícios, né? Nada estava acontecendo, mas nem por isso eu deixava de ir na igreja, nem por isso eu deixava de falar do amor de Deus para as pessoas. Mas o que estava acontecendo comigo, né? Por isso que ter confiança no latim significa trazer para dentro. Quando nós trazemos essa fé para dentro, a exemplo dos nossos heróis da fé, nós conseguimos derrubar os nossos gigantes. Isso não quer dizer que vai ser fácil, não. Porque temos vários gigantes a enfrentar, inclusive nós mesmos. Com licença, irmãos. Inclusive nós mesmos. Então, eu creio que nós temos o exemplo de que Deus, Ele quer estar presente, né, conosco a todo momento. O seu objetivo não é estar distante. Nós servimos um Deus presente, né? Deus esteve presente com aquele povo no deserto, provendo eles de todas as necessidades. Mas eles não tinham uma fé suficiente, tanto que adoraram até outros deuses depois, né? Então, nós temos muito a aprender sobre fé, mas a incredulidade é algo que tem tomado conta da vida das pessoas. Se você falar de dúvida, por exemplo, ela é semelhante também. Dúvida, medo, né? É semelhante. Eu posso dizer que é falta de fé, né? Mas nós devemos praticar a fé, porque a fé ela precisa ser praticada, né? Imagine que eu estou aqui perdendo os meus quilos, eu já perdi quase 60 quilos.
Eu não vou chegar agora, por exemplo, numa academia e já querer pegar um peso de 200 quilos para erguer, não é verdade? Mas, gradativamente, eu vou aumentando o meu peso na medida que eu vou, né, evoluindo. E a igreja precisa evoluir no uso dessa potente arma que é a fé, não é? Então eu começo fazendo a minha ginástica com 3 quilos, com 5 quilos, com 10 quilos, com 50 quilos, e aí vai. Com isso nós conseguimos, né, evoluir, aumentar a tolerância, não é isso? Mas se nós ficarmos de braço cruzado, só vendo o que está acontecendo de pior, né, e não tomando ação da oração, da fé, né, muito fatalmente nós vamos nos abater e vamos acabar perdendo essa batalha. Por isso eu gostaria, né, muitos citam, né, eu poderia aqui citar várias passagens, mas uma passagem clássica de toda essa questão da fé e do praticar a fé é o exemplo de Davi. E muitos pregam sobre, né, Davi e Golias, mas às vezes pregam umas borrachas que é só por Deus. É por isso que nós temos que ter a compreensão na palavra de Deus do que é de fato a fé, né? Nós estamos vivendo aí dias maus e muitos gigantes têm se levantado para abater o povo de Deus, não é? Por isso nós devemos praticar a fé, porque senão nós nos tornamos pessoas incrédulas, não é? Pessoas incrédulas. Eu citaria vários exemplos de fé aqui. Eu poderia citar o exemplo, por exemplo, da mulher com o fluxo de sangue, né? Que pela fé ela foi curada. Bastou tocar nas vestes de Jesus. Eu poderia falar do cego Bartimeu, que foi curado a sua cegueira pelo Senhor Jesus e teve uma vida nova, né? Mas se eu não tiver uma vida de prática de fé, eu vou começar a crer em coisas superficiais. O que são coisas superficiais? São coisas que ficam, o nome já diz tudo, na superfície. Pode sumir a qualquer momento. Mas se eu crer na fé desse Deus que esteve com os patriarcas, que esteve com os homens da fé, que esteve com Bartimeu, que esteve com a mulher, o fluxo de sangue. Se nós crermos nesse Deus e depositarmos a nossa fé somente nele, com toda certeza, nós vamos enfrentar as nossas dificuldades de uma forma em que nós não vamos nos sentir sozinhos. E eu gosto sempre de lembrar do texto de Davi e Golias, porque, irmãos, se vocês for analisar, o filisteu,
Golias, o homem tinha quase 4 metros de altura, pesava 300, 400 quilos, não sei ao certo, mas existia um Davi, né, que tinha seus 17, 18 anos, 60 quilos, né? Não tinha uma espada, não tinha um estilingue, que é uma funda. Aliás, funda é aquele objeto que se usa, irmãos, que eles usavam como estilingue mesmo. Rodava um pedaço de couro, que eles rodavam aquela pedra para atingir a presa ou espantar. E Davi vai e falou: opa, peraí, quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que está querendo se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Não é? E Davi foi. Foi com o que ele tinha. E o que mais ele tinha era fé. E vocês conhecem a história, não preciso ficar repetindo ela, mas vocês sabem que Davi, ele derrotou Golias dessa forma, usando a sua, né, o seu estilingue lá, vamos dizer, para ficar mais fácil a nossa funda, a nossa compreensão, né? E ali ele derrubou o gigante, né? E na sequência ele tomou a espada do gigante, que também era muito pesada para ele. Eu até acho que ele só soltou o peso da espada na cara e cortou a cabeça do gigante. Venceu o gigante. Mas Davi não era uma pessoa comum, não era uma pessoa despreparada, não é? A incredulidade vai entrando dentro da gente com o tempo, que a gente vai deixando as outras coisas se influenciar. Davi cuidava das ovelhas e a palavra de Deus diz que ele derrotou o urso, que ele derrotou leão. Imagine o que é você derrotar, irmãos, um leão, como Daniel também, né, fez. Então, é muito válido que vocês saibam disso, que a dúvida e a incredulidade, ela entra no nosso coração na medida em que nós não buscamos a Deus pela fé. Porque nós paramos aqui. É a prova das coisas que não se vê. Como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não estou vendo? Como é que eu posso crer? Né? Então, ainda falando de Davi, né? Ele foi, mas ele não foi porque ele era um garoto corajoso e tudo mais. Não. Ele foi porque ele tinha certeza em quem ele cria. No Deus de Israel. Né? Tanto que ele fala: quem é esse homem que quer afrontar o Deus de Israel? Né? Então ele não foi pelas suas próprias forças. Porque todas as vezes que nós tentamos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, nós nos decepcionamos.
E aí nós duvidamos e caímos na incredulidade. Sem Deus nada nós podemos fazer. Nada. Quando a palavra diz que o justo viverá pela fé, é exatamente isso. Dias piores muito provavelmente virão. E é tempo de nós sairmos da inércia e buscarmos a Deus verdadeiramente com fé, tendo a certeza de que nós vamos ver o milagre acontecer. Não buscar a Deus por interesse, ou buscar em outras coisas, não, mas no Deus da fé, no meu Deus, no seu Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Por isso, queridos, saiba que Davi, muito antes dele derrotar Golias, ele já exercia fé. Porque qual que é o rapaz que com 15, 16 anos consegue rasgar a boca de um leão, de um urso, matar um leão, matar um urso? Como que pela fé alguém pode ruir as muralhas de Jericó, que eram muralhas muito grandes, espessas, né, que passavam até carruagens por cima? Então a fé é muito mais do que apenas viver uma vida de evangélico, né? Porque para você declarar para as pessoas que você é um cristão, mas geralmente as pessoas usam a palavra evangélico, para você declarar isso para as pessoas, você precisa entender que evangélico são aqueles que seguem, significa, né? O significado de evangélico é aqueles que seguem os princípios do evangelho, não é? E quais são os princípios do evangelho? Ser luz, amar o meu próximo, ser sal na terra, não é? Não mentir, não julgar, não é isso? E para tudo isso nós precisamos ter fé, né? É algo também, nós estamos falando de estratégias de enfrentamento, de fruto do Espírito, é algo também que entra como estratégia, né? Porque quando nós temos fé em Deus, em que Ele vai realizar aquilo que nós esperamos, de acordo com a vontade dEle, esse é um exercício da fé, né? Porque nós temos a certeza daquilo que nós vamos, convicção daquilo que nós vamos receber. E é interessante também que Hebreus, né, ele fala muito, desculpa, voltando um pouco, irmãos, falando ainda do evangélico, isso é muito importante. A pessoa enche a boca e fala, eu sou evangélico, né? Ok, então você é uma pessoa que segue os princípios do evangelho, né? Ou seja, os ensinamentos de Jesus, não é isso?
sendo sal, sendo luz, não. Como é que eu vou amar o meu inimigo se eu não tiver fé em Deus, que a sua essência é amor? Como é que eu vou perdoar? Entende? Davi praticou a fé. Ele não foi despreparado. Muitos acham que ele foi despreparado. Não. Ele não foi despreparado, não. Para os olhos humanos, ele estava despreparado para a dimensão humana. É batalha perdida, com toda certeza. Mas ele foi no nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Por isso, nesta manhã, quero que você saiba que muitas das vezes a incredulidade entra, toma conta do nosso coração, porque nós estamos olhando as coisas na base da superficial. Quando que na realidade o propósito de Deus é que a gente olhe para os nossos problemas e para as nossas dificuldades e eleve para a dimensão da fé, como esses heróis da fé fizeram. E se nós pudéssemos continuar o livro de Hebreus, será que eu poderia colocar ali o meu nome ou o seu como heróis da fé? Ah, mas eu aceitei Jesus no meu coração. A pessoa entende dessa forma. No mesmo texto de Hebreus, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitos de nós fazemos as coisas, fazemos o bem para as pessoas, nós vamos, ai Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, eu me inscrevi em todas as escolas de discípulos, eu me inscrevi em todos os cultos, eu dei uma cesta básica essa semana e eu continuo desse jeito e tudo. Então, está faltando aumentar essa fé na prática. Porque senão, irmãos, eu sinto muito, nós não vamos ver os milagres igual esses homens viram. Deus não se agrada, Deus é justo de pessoas incrédulas. Deus não se agrada, porque incredulidade é duvidar do que Ele fez por nós, Deu Jesus, o seu Filho por todos nós. Então a incredulidade é um empecilho muito grande hoje na nossa caminhada com Deus. Enquanto eu não depositei a minha fé por completo no Deus Altíssimo, eu não conseguia fazer a minha cirurgia. A partir do momento que eu falei assim, Senhor, eu quero ser justo, porque o Senhor está sendo justo comigo. O mínimo que eu faço para retribuir isso é depositar a minha fé de todo o coração. E Deus se agrada. Mas não, nós tentamos agradar a Deus achando que é fazer coisas. Não. Nós somos de Deus pela fé primeiro, para depois fazer coisas.
Então eu gostaria que você ficasse com esses exemplos. Leiam como tarefinha da semana. Leiam esse Hebreus capítulo 11 e vão lá pesquisar a vida de Abraão, Abel, né? A Raabe, Moisés, né? Para que vocês entendam. Compara, né? Compara. Mas muitas das vezes a atitude nossa qual que é? É primeiro murmurar, e Deus não gosta de murmuração. Ah, mas como eu sei que eu pedi com fé? Essa é uma pergunta interessante. Eu não sei se o que eu pedi com fé, né? A palavra de Deus também, lá nos frutos do Espírito que nós estamos estudando, é que vai trazer uma palavra que vai confirmar a sua fé. Você vai sentir paz. Paz é fruto do Espírito. Então, quando eu tenho fé em Deus e creio naquilo, eu sinto paz. Eu tomo coragem, eu me posiciono. Porque senão a incredulidade entra. E pior do que isso, todas as outras coisas entram, que eu acabo desistindo. Quantos estão desistindo no meio do caminho? E essa palavra é para os nossos dias. Nós estamos vivendo pela fé, que é a prova das coisas que não se vê. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mas pela fé em Deus, eu posso crer que a batalha nossa é vencida pela fé que depositamos em Deus. Por isso, irmãos, a incredulidade é uma arma poderosa do nosso inimigo, que vem tentando dispersar o povo de Deus através das mídias e através das notícias. E algumas pessoas ainda atribuem isso a Deus, querendo culpá-lo de que ele... Não, isso tudo está escrito na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é absoluta, ela fala sobre falsos profetas, ela fala da vinda, da volta de Jesus, né? Lá em Apocalipse fala muitas coisas também. Mas a incredulidade que eu queria, a estratégia, né? Que eu queria que vocês usassem, além de todos esses exemplos que foram citados aqui, hoje eu trago como proposta e deixo para vocês o que significa na etimologia, o que significa ter confiança no latim. Ter confiança no latim significa trazer para dentro. Então eu trago para dentro. Eu não deixo na superficial. É esse o desejo do coração do nosso Deus. Que nós possamos ter uma fé de dentro para fora, que exale para que as outras pessoas possam sentir o mesmo, não é? Nós temos vários exemplos.
de pessoas crentes, né? Mas também temos vários exemplos de pessoas que têm usado a palavra de Deus, né, como negócio. Então, irmãos, que esse texto fique para a lição, para a tarefinha de vocês ir lá e dar uma conferida, né, nos heróis da fé ali. Aliás, tem um livro muito bom chamado Heróis da Fé, e nós recomendamos, né? Mas que você também entenda que para vencer o gigante, você precisa se preparar primeiro. Davi tinha 1,60 m, o Golias tinha 4 metros, 3,95 m. Mas Davi já vinha praticando a fé há muito tempo. A fé nesse Deus Todo-Poderoso. E nós estamos vendo. Temos o nosso grupo de intercessão, o que Deus tem feito através da fé, sem duvidar. Porque a dúvida nos leva ao medo. E o medo nos leva à incredulidade. Quando eu tenho fé naquilo que eu estou buscando, eu sinto paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu espero que nesta manhã de Páscoa você possa ter esta reflexão, além de todas as outras que você vai ter. Avalie a tua vida com Deus. Será que esses altos e baixos não está faltando talvez exercitar a fé? Como que eu exercito a fé, irmãos? Meu Deus, é muito prático. Tendo uma vida com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de louvor, uma vida de oração. Agora as pessoas têm cada vez mais buscado menos a Deus e buscado as coisas desse mundo. Aí nós vamos ficando fracos, né? Portanto, eu encerro então esse estudo, né, dizendo que a estratégia para você vencer a incredulidade é crer em uma fé de dentro para fora e não em uma fé superficial que o vento pode levar, ou que o diabo pode roubar. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que Deus possa aumentar a sua fé. Ninguém aqui está falando que você não tem fé. Não. Mas nós precisamos cada vez mais aumentar a nossa fé, porque nós não conseguimos dimensionar o gigante que nós vamos enfrentar. A única certeza que a gente tem pela fé é que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Reflita nisso. Que Deus te abençoe e te guarde, né, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez. Vamos orar? Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que a tua palavra ela é a nossa instrução.
E aqui, através da tua palavra em Hebreus 11, nós podemos ver os exemplos de homens e mulheres de Deus que pela fé conseguiram vencer os seus gigantes. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos acrescenta a fé, nos ajude a praticar mais a fé, para que possamos enfrentar os obstáculos desta vida, não de uma maneira superficial, não usando os próprios braços, e sim usando a fé de dentro para fora, a fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus e o Deus dos meus irmãos. Nos ajude, Senhor, nos ajude, porque a tua palavra diz que o justo só viverá pela fé. E nós queremos ter essa fé inabalável na presença de Deus. Muito obrigado, meu Pai, nesta manhã. Visita cada família, abençoando com muita paz, com muita graça, e que o Senhor possa trazer entendimento para que a igreja entenda que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, nós viveremos pela fé. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, uma feliz Páscoa para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.